Olá e bem-vindos. E se a chave para gerir o stress do nosso dia-a-dia estivesse escondida numa simples história para crianças? É isso que vamos explorar hoje. Vamos descobrir uma ferramenta super poderosa que está à vista de todos numa narrativa que é, à primeira vista, bastante simples. Bem, tudo começa aqui, num cenário que todos nós conhecemos, quase idílico. Um parque, amigos a brincar, risos, aquele estado de felicidade pura. É o nosso ponto de partida, a nossa base de calma e alegria. É aquele estado de espírito que, no fundo, todos andamos à procura. E aqui está a questão que muda tudo. Porque, sejamos honestos, a paz raramente dura para sempre, não é? Acontece sempre alguma coisa. E o que realmente importa é a forma como reagimos quando essa tranquilidade se desfaz. E com isto, entramos na nossa primeira parte. Vamos dar um nome e uma cara ao problema. Todas as boas histórias precisam de um vilão, e nesta ele chama-se Stressin. Reparem bem nisto. O stress, ou o nosso vilão Stressin, não aparece de repente a gritar. Não. Ele começa nas sombras, a observar, quase invejoso da felicidade dos outros. É uma metáfora perfeita de como o stress se vai infiltrando nas nossas vidas de forma subtil, sem darmos por isso. E aqui está a sua ficha de identificação, por assim dizer. O stressing não é mau porque sim, ele é feito de duas coisas muito específicas: preocupações e pressa. Soa familiar? Pois, esta história consegue pegar num conceito tão abstrato e dar-lhe uma forma que todos conseguimos entender. E olhem para a tática dele. Ele não ataca diretamente. Não. Ele envia os seus pequenos ajudantes, as preocupações. Isto é absolutamente genial. Ilustra na perfeição como o grande problema do stress se manifesta no nosso dia-a-dia, através de pequenos pensamentos, de preocupações específicas que nos vão atacando, uma a uma. Vamos então ver mais de perto como é que estes pequenos agentes do caos atuam. Vamos mergulhar nos sussurros da preocupação e ver o impacto real que eles têm em cada uma das crianças. O primeiro alvo é o François, e a preocupação ataca onde dói mais, na autoconfiança, com aquela vozinha que todos nós conhecemos. Não vais conseguir! E vejam a reação física, imediata, coração a 1000 mãos a tremer. É a resposta clássica de luta ou fuga, ativada por um simples sussurro. A seguir, a Lara. Com ela, o ataque é diferente. O alvo é a criatividade, através do medo do julgamento dos outros. Vão rir-se de ti. Esta preocupação é perigosa porque nos paralisa. Transforma algo que nos dava alegria, como o desenhar, em fonte de vergonha e tristeza. Agora o Martim. Aqui a preocupação foca-se na segurança, no medo do "e se?". Cuidado, podes cair. Este sussurro transforma uma brincadeira divertida numa ameaça iminente. E o resultado? A paralisia total. O medo simplesmente congela a ação. E por fim, o Miguel. A preocupação dele ataca a sua capacidade de aprender, chama-lhe de desajeitado, mas a reação dele não é medo ou tristeza, é raiva, frustração pura. E ele vira-se contra o objeto, contra a trotinete, pronto para desistir. E aqui está o verdadeiro perigo. A soma de todas estas pequenas preocupações individuais alimenta a fonte do problema. O stressinho cresce com cada lágrima, com cada momento de pânico, com cada pontapé de frustração. É um ciclo vicioso. Quanto mais nos preocupamos, mais forte o nosso stress se torna. Mas, felizmente, chegamos ao ponto de viragem da história. Porque, quando o problema parece grande demais, é quando normalmente surge uma solução. E esta chama-se o segredo da calma. Reparem bem neste momento. É crucial. A solução não aparece do nada. Alguém lembrou-se dela. Ou seja, é um conhecimento que já existia. E, talvez o mais importante de tudo, é um conhecimento que é partilhado. A primeira ação não é lutar contra o vilão, é ir ter com um amigo e ajudar. E que segredo é este, afinal? É algo de uma simplicidade desarmante. Cheirar uma flor, apagar uma vela. Estas analogias são brilhantes, transformam uma técnica de respiração consciente, que podia parecer complicada, em algo super intuitivo e fácil de fazer, mesmo quando estamos sob pressão. Adoro esta frase. Não se trata só de ficar mais calmo. Não. É apresentado como um superpoder. Isto muda completamente a perspectiva. Deixa de ser uma reação passiva, de espera que o mau sentimento passe, e passa a ser uma ação, uma ferramenta que nos dá poder. Estamos a tomar o controle. Muito bem, temos o superpoder. Agora vamos ver se ele realmente funciona. Entramos na quarta parte, o poder de uma respiração. Olhem só para a transformação da Lara. À esquerda, completamente dominada pelo medo do que os outros iam pensar. À direita, depois de uma simples respiração, ela não só está calma, como volta ao seu desenho confiante. A respiração não fez o problema desaparecer, mas deu-lhe a força para o enfrentar.
E com o Martim acontece exatamente o mesmo. Ele passa da paralisia total no topo do escorrega para a alegria de deslizar para os braços dos amigos. A respiração conseguiu quebrar aquele ciclo do medo, permitiu-lhe reavaliar a situação e, no fundo, escolher a diversão em vez da imobilidade. E por fim, o Miguel. A raiva dele, que o levou a atacar a própria trotinete, simplesmente dissipa-se. A preocupação que o alimentava rebenta. E com a mente mais limpa, ele já não vê aquilo como uma ofensa, mas sim como um desafio. E está pronto para tentar outra vez. E agora acontece algo realmente poderoso. Depois de cada um se ter acalmado individualmente, a calma deles junta-se. A tranquilidade de cada um torna-se uma força coletiva, muito mais forte do que a soma das suas partes. E estas são as palavras finais do nosso vilão. O que é que derrota o stress, feito de pressa e preocupação? É a tranquilidade. Não é uma luta, não é agressividade, é a calma. O stress simplesmente não consegue existir num ambiente de paz. E com o vilão fora de cena, o mundo volta ao seu equilíbrio natural. A alegria e a amizade são restauradas. E o mais importante, não é porque o problema desapareceu para sempre. É porque agora eles têm uma ferramenta para lidar com ele da próxima vez que aparecer. E terminamos com esta reflexão, que é no fundo a mais importante. A história pode ser sobre crianças num parque, mas o vilão é um velho conhecido de todos nós. A questão que fica no ar é: como é que nós, nas nossas batalhas diárias contra as preocupações, nos podemos lembrar de usar este superpoder? Um superpoder que é tão simples, mas tão eficaz.